Bring Her Back, o mais novo terror dos irmãos Philippou, sabe? Os mesmos caras que fizeram Fale Comigo, deixou todo mundo meio de boca aberta e bem confuso. É aquele tipo de filme que entra na sua cabeça e não sai mais, principalmente com aquele final. Se você saiu do cinema com 1 milhão de perguntas, relaxa, você está no lugar certo. Vamos desvendar juntos os segredos sombrios de Bring Her Back. Para a gente entender de verdade a escuridão que rola em Bring Her Back, a gente precisa começar com essa frase. Sério, ela é a chave para tudo. Essa confissão da Laura pro Andy não é só ela de luto, não. É o motor de uma obsessão que vai destruir tudo e todos no caminho dela. Guarda bem isso na cabeça, porque a gente vai voltar nesse ponto. Certo. Para a gente entender esse pesadelo, vamos analisar cada parte. Primeiro, vamos conhecer os cenários e os personagens que estão presos nessa teia. Depois, a gente mergulha de cabeça no ritual macabro da Laura e decifra as pistas que muita gente deixou passar. Aí, a gente vai encarar aquele final que dividiu opiniões e, para fechar, vamos dar o nosso veredicto. Será que esse é o terror do ano? A história já começa jogando a gente de cara num ambiente super traumático. Depois que o pai morre, 2 irmãos ficam numa situação de extrema vulnerabilidade e são acolhidos por uma mulher que parece um anjo da guarda, mas que, na verdade, é o olho do furacão. E esses são os nossos personagens. Temos a Laura, que a Sally Hawkins interpreta de um jeito brilhante e aterrorizante. O Andy, que carrega o peso de proteger a irmã. A Piper, que por ter deficiência visual fica ainda mais vulnerável ao que ela não consegue ver. E, claro, o Oliver. Desde a primeira cena, a gente já sabe que tem alguma coisa muito, mas muito errada com ele. Um receptáculo silencioso pro horror que tá pra acontecer. Agora vamos pro centro do plano da Laura. E olha, não é só loucura por causa do luto, não. É um plano metódico, oculto, com regras próprias e bem aterrorizantes. A casa não é um lar, é um palco para um ritual. E de onde vem todo esse mal? Pasmem, de uma fita VHS russa com uma cara bem amadora. E isso deixa tudo ainda mais sinistro, né? Não é um livro antigo ou um culto famoso. É um conhecimento obscuro, talvez instável, que uma mulher desesperada achou e estava disposta a acreditar em qualquer coisa para ter a filha de volta. Então, como é que funciona esse ritual exatamente? Entender esses passos é fundamental para decifrar o final do filme. Primeiro, a morte precisa ser imitada. A Cat se afogou, então a Piper precisa se afogar. Segundo, o hospedeiro, que é o Oliver, possuído por alguma entidade, tem que comer partes do corpo original da Cat, que a Laura guardava num freezer, e nojento. E terceiro, a entidade no Oliver ia regurgitar a alma da Cat no corpo recém-falecido da Piper. Um plano horrível, mas bem preciso. O filme vai soltando pistas por todo lado e agora chegou a hora de juntar as peças. Vamos focar em 2 dos maiores mistérios que deixaram o público de cabelo em pé. Vamos começar com a verdadeira identidade do Oliver. Muita gente ficou se perguntando quem é esse menino. A verdade é que é tudo uma farsa da Laura. O verdadeiro Oliver é o sobrinho dela, o menino de cabelo ruivo e cacheado que a gente vê nas fitas antigas. O Oliver, que mora na casa, é, na verdade, Connor Bird, uma criança desaparecida que ela sequestrou para ser o hospedeiro do demônio. A Laura mente sobre a aparência dele para Piper, já que ela não pode ver, e usa o nome do sobrinho como disfarce. E isso nos leva a um dos poderes mais sutis e importantes da entidade, a imitação. A criatura dentro do Connor consegue imitar quem ela consome. Pensa bem, ele come o gato e depois fica miando no banheiro. Ele consome o cabelo do pai e projeta a aparição dele. E, o mais importante para o final, depois que a Laura mata o Andy e o demônio come um pedaço da carne dele, ele usa a voz do Andy para atrair a Piper. Esse poder de imitar as coisas é a chave para entender muitas cenas assustadoras. Isso nos leva para o momento que dividiu todo mundo. A Laura tá ali, na beira da piscina, a 1 segundo de concluir o plano monstruoso dela. Ela já matou 2 pessoas e tá afogando uma adolescente. Então, ela para. A pergunta que não quer calar em todos os fóruns e discussões sobre o filme é essa. Depois de ir tão longe, por que ela simplesmente desiste? Foi um momento de clareza? Um roteiro mal escrito? Ou foi outra coisa? A verdade é que o filme deixa isso em aberto de propósito, mas existem 3 teorias principais. A primeira é o arrependimento. Ao ouvir a Piper, uma criança vulnerável, chamando ela de mãe, ela finalmente se dá conta do monstro que se tornou. A segunda, bem mais sinistra, é que o demônio a enganou, usando o poder de imitação para imitar a voz da Cat e sabotar o ritual. E a terceira, que talvez seja a mais trágica. Lembra daquela frase do começo? Eu daria qualquer coisa para ouvi-la me chamar de mãe de novo. Talvez naquele momento ela tenha conseguido, e só isso já foi o suficiente para ela. Com um enredo tão denso e um final tão discutido, como é que o filme foi recebido?
A resposta é tão complexa quanto o próprio filme. Do lado da crítica, os elogios foram fortes. Muitos, como Terra Nerdica, aclamaram como um dos melhores do ano, falando da atmosfera sufocante, da direção habilidosa e, principalmente, da atuação impecável do elenco, com destaque para Sally Hawkins. Só que o público ficou mais dividido. Esse comentário do Reddit resume bem o que muita gente sentiu. Uma jornada intensa e brilhante, mas com um final que pareceu ruim ou sem lógica para alguns, que sentiram que a reviravolta da Laura traiu tudo o que foi construído até ali. E quando a gente olha os números, a crítica profissional parece ter um veredito claro. Com 89% no Rotten Tomatoes, o consenso é super positivo. Apesar do debate do público sobre o final, os críticos viram a obra como uma peça poderosa de cinema de terror, mais focada em trauma e emoção do que em sustos fáceis. No final das contas, Bring Her Back não é sobre demônios ou rituais. É sobre a dor. E nos deixa com uma pergunta bem desconfortável. Qual é o limite do luto? O filme sugere que a linha entre vítima e vilão pode ser terrivelmente fina e que, na tentativa de trazer de volta o que a gente perdeu, corremos o risco de nos tornarmos irreconhecíveis. Uma ideia verdadeiramente aterrorizante para se pensar.